Muito boa noite, chat, jogadores. Um prazer estar em mais uma sessão de Mansão de Spectre. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de passar a bola para os meus jogadores, para eles mais uma vez se apresentarem, falarem sobre os seus personagens, sem tomarem muito tempo, porque hoje tem alguém que vai ter um tempo a mais para se apresentar. Então, para aqueles que já estão aqui, Matheus, Herbst. Olá, eu sou o Jonas Lobo hoje e eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem carteira de motorista, mas que é forçado a dirigir mesmo assim. E cada vez mais fundo nessa espiral da loucura. Tem que dizer mais alguma coisa? Isso basta, né? Basta. Jujuba. Eu tô fazendo a May, minha personagem, que está completamente cansada e decepcionada com seus colegas de equipe. E é isso aí que eu tenho a dizer sobre ela. Perfeito. Bom, alguém que está de volta conosco, um personagem que vai retomar a consciência depois de desastres que ele não faz ideia. Dan Ramos. Olá, pessoas. Eu morri. Boatos sobre a minha morte foram exagerados, pelo visto. Então, eu sou o Dan Ramos, eu sou um dos autores de Ordem Paranormal, um dos autores de A Lenda de Gandalf, aparentemente. Sou o diretor de arte da Jambô Editora e hoje eu estou meio inconsciente. Perfeito. E a nossa mais nova jogadora para substituir o Raul, Juni. Vamos lá, então. Meu nome é Juni, eu sou a criadora da loja Necromante, que é a atual parceira do Movimento RPG, com muito orgulho e muita felicidade. E sou desenvolvedora de uma ficha específica de Ordem Paranormal. E é isso, é a minha primeira vez jogando o sistema, então me desejem sorte. Mas não é a primeira vez como jogadora de terror, então eu fico esperta também. Veremos. Então, falando da Abigail, né? Abigail Rocha é uma recém-formada em medicina, médica legista, e vamos ver como é que ela acabou se metendo com a ordem, né? Perfeito, Juni. Bom, antes de dar continuidade, eu só queria falar rapidamente sobre, entre as nossas metas que estão em aberto, inclusive ainda estamos em busca dos 1000 inscritos no YouTube, eu gostaria de falar hoje especificamente do patronato. Terminei de acertar isso com o Douglas, finalmente chegamos a uma conclusão de o que os apoiadores que entrarem no nosso programa de financiamento vão receber, uma vez que eles tenham interesse nessa mesa da Mansão de Spectre. Você vai receber um personagem criado por você, que vai se tornar um NPC dentro da mansão. Esse NPC vai cumprir uma função específica dentro dela, que também vai ser escolhida por você em uma conversa diretamente comigo, o narrador. Essa função vai estar lá para auxiliar eles, que estão aqui, os jogadores, assim como jogadores futuros que venham aparecer. Então, eu espero e conto com a ajuda de vocês que estão assistindo, de você que vai ver pelo YouTube, ou de você que eu fiz questão de particularmente encher o saco, para apoiar o nosso patronato e trazer esses NPCs para dentro da mansão, porque eles vão precisar de ajuda. Mas, antes de voltar a atenção para a mansão e para os jogadores que estão nela, eu gostaria de falar com a Abigail. Abigail, sua relação com o paranormal é tênue.
falando até como alguém que atua dentro de um hospital há alguns anos, é muito complicado alguns momentos que a gente vive nesse contato direto com a morte. Mas a verdade é que, mesmo tendo as suas experiências particulares, nenhuma delas foi forte o bastante para impedir você de continuar envolvida com isso. Pelo contrário, todas elas só aguçaram mais ainda esse instinto que você tem em querer saber um pouco mais desse outro lado. Mas o que você não esperava é se envolver de maneira tão inesperada em um caso que nem deveria ser sua responsabilidade. A verdade é que você estava na base central da ordem, servindo como você costuma fazer com os seus conhecimentos de saúde e tentando dar uma equilibrada nisso com a tua vida pessoal, teu emprego, tuas responsabilidades. Mas às vezes a gente só tá no lugar errado na hora errada. Você já ouviu falar dessa tal agente, essa tal de Akira? Uma agente complicada, geniosa, costuma resolver as coisas no braço, tem muito espaço para conversa. Mas até então, eficiente dentro da organização. Entretanto, do nada, ela surge no depósito. Você só estava recolhendo algumas coisas que você precisava, bandagens, etc. Quando ela surge pegando de surpresa um simples motorista. O cara só estava querendo fazer o trabalho dele, pegar uma van cheia de armamento e provavelmente levar para alguma base designada. Quando você testemunha a Akira nocauteando o motorista. É quase que um instinto, assim, para você tentar saber se ele tá bem, quando ele só amolece para fora do banco. E, infelizmente, a Akira não contava que alguém assistiria o que ela estava fazendo. Então ela não teve muita escolha. Meio que pega no pulo, desprevenida, porque não é como se você não soubesse se defender. Foi só uma situação muito inesperada, ainda mais dentro da base. Você se vê sendo colocada na traseira da van. Você vê que a Akira se contém um pouco em nocautear você, diferente do cara com as mãos no volante. Uma particularidade dela, talvez. Mas não muda o fato ainda de que você se vê presa na traseira de uma van com armamento. Ela não dá muito tempo para você pensar sobre o assunto. Tranca pelo lado de fora, corre pro banco do motorista, porque ela sabe que mais gente tá vindo para tentar interromper ela. Você sente o solavanco quando a van acelera. E cercada do equipamento destinado à mansão Lispector, você chega a golpear um pouco a porta para ver se consegue sair, mas sem conseguir abri-la por enquanto, sente que a van tá mais rápida do que nunca. Nesse momento, eu vou pedir pra Jujuba abrir o áudio dela, porque a Jujuba é responsável por essa personagem. Criei um monstro. Enquanto você faz a própria Abigail. Abigail, o que tu grita através do vidro que mostra do outro lado a tal da Akira no volante, acelerando pela estrada? Diabo você tá fazendo? A Akira, ela continua dirigindo muito rápido, o mais rápido que ela consegue. Ela dá uma olhada assim pra trás, tipo, meio... Eita, acordou? Você notou agora? O que tá acontecendo? Você tá indo pra serração. Por quê? O que tá acontecendo? Porque sim. Ah, Olha, desculpa, depois você dá um jeito de voltar e promete não falar nada do que você viu. tá, vou ter que fazer isso, né? Eu que tô no carro. Na parte de trás, você sabe o que tá acontecendo. Desculpa. Por que você nocauteou? Eu precisava da van. Um
por favor, não bastava? Acho que não nesse caso. Ele tá bem, pelo menos? Acho que tá vivo. Acha? Acho. Vocês passam as próximas horas de viagem tendo que lidar com o olhar uma da outra. E seja lá o que mais vocês tenham conversado durante esse período, vocês são interrompidas quando finalmente alcançam a tal Cerração. Uma grande cidade no interior de São Paulo. Sabendo do destino, graças ao aparelho de GPS da própria van, a Akira sabe exatamente para onde dirigir. Mas antes de chegar na mansão, nós já temos alguns agentes lá. Inclusive um que acaba de despertar. Raul, quando você abre os olhos novamente, quase que como se tivesse tomado um soco no peito. A verdade é que parece que é um cavalo galopando no teu peito. Parece que te bateram muito nesse meio tempo. Você sente agonia na região do pescoço e exatamente quando tu pensa sobre o teu pescoço, tu sente a ausência do lenço. Aos poucos, ainda por impulso, você reconhece o interior da van de vocês. E mais do que só o interior da van, você reconhece 2 membros da equipe ao seu redor. 2 membros que já estavam na intenção de voltar para a mansão e se estabelecerem ali para descansar. Mas antes de descerem da van, já no enorme jardim tomado por relva, vocês têm a atenção voltada para o Raul, que volta num sopro de vida bizarro. Boto logo a mão no pescoço. Você sente uma nova cicatriz. Um talho que sobe até a altura do seu queixo. O quê? Quer uma aguinha? Um copo d'água. Água? Sim, sim. Sim. Eu dou uma tossida. Imagino que esteja difícil até de respirar. Exato. Deva estar peito queimando, né, ainda. Engolindo o ar de novo. A van tá em movimento ou tá parada? Tá parada. E pela janela, apesar da umidade e do nevoeiro lá fora, você reconhece o enorme jardim não natural, completamente tomado por natureza, que cerca o lugar. Ah, dá pra ver pelas janelas, né? Ah, você quer mostrar? Tá. Show, beleza. O Miguel é terrível de falar com a produção, né? Eu gosto muito de entregar pra qualquer outra produção. É um prazer aqui, pessoal. a produção. O que é produção? Exato, eu amo fazer isso. Então, eu procuro meus óculos. A primeira coisa que acontece é começar a tatear os óculos. Tatear. Você tateia o seu corpo e encontra eles enroscados assim. Não no lugar em que você costuma deixar. Alguém parece ter colocado ali pra você. Quem? Onde é que estamos? Quanto tempo? Jonas. O que aconteceu? No pescoço Jonas? dele ainda brilha. Mas os olhos estão normais. Eu tô assim. Meu lenço. Você precisa do seu lenço agora ou é só uma questão de esconder o que a gente já viu? Meu lenço! A May pega o lenço no chão e entrega. Eu tô procurando assim, tá ligado? A May entrega pra você. Você vê que eu tô... O Sartorato tá alterado, assim. Parece que não é ele, tá ligado? Tipo, vira até a cara fica até meio monstruosa, tá ligado? Tipo, meio... Tudo bem. Sabe? Tipo, as veias que ainda existem no pescoço ficam ressaltadas, assim, as rugas da testa ficam marcadas, assim, sabe? Aquele negócio que você tá
muita raiva. Raul, Aí quando eu pego o lenço assim na mão, aí eu olho pra baixo, olho pra eles, digo, desculpe, pessoal, desculpe. Desculpe, eu me atrevei. Raul, você já passou por essa experiência antes? Você já viu a reação de pessoas que te veem nesse estado, uma vez ou outra? Mas é estranho, porque os dois não parecem surpresos. E pelo contrário, pareciam prontos para essa reação agressiva. Quando eu coloco o lenço novamente, eu fico um tempo calado, mas no canto mais escuro possível. E se ninguém falar nada, vai passar um bom silêncio, assim. Eu acho que a gente precisa te atualizar do que aconteceu desde o escutado. A May sai da van. Eu olho meio em desespero com ela me deixando sozinho ali. Tá. Não passou muito tempo. Isso foi de ontem pra hoje. Mas o dia já avançou bastante, muita... Olha, você não acordou hoje de manhã. Você lembra de estar passando mal ontem à noite, quando a gente foi dormir? Hoje de manhã você não abriu os olhos, você não reagia. E quando você reagiu, você começou a ter uma crise convulsiva. A gente não sabia o que fazer. E você estava brilhando por baixo do seu lenço, nos olhos. Quando eu tentei pegar no seu lenço, você segurou minha mão. Não estava nem consciente. A gente te deixou na van pelo resto do dia e saímos para fazer nossas outras coisas. Eu, a May, o Diego. A gente descobriu algumas coisas sobre o Daniel, aquele rapaz que desapareceu. Mas depois, quando nós estávamos indo para o nosso próximo local para investigar, a May notou que você foi ficando mais... A sua condição foi piorando, Raul. Você... Não sei, eu achei que você fosse convulsionar de novo. A gente parou no meio do caminho, discutimos o que fazer, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. A May falou que isso tinha alguma coisa a ver com conhecimento. Não sabia o que fazer, eu queria entender melhor o que estava acontecendo e eu tirei seu lenço. E nessa hora eu mostro para ele a minha mão, o meu braço com as novas cicatrizes. Para você entender da gravidade da situação, o Jonas, que tem um total de 19 pontos de vida, tomou 16 de dano da tua mordida. Ele quase foi a óbito. E esse ferimento enorme no braço dele, que chegou até o osso, agora tá todo revestido por uma cicatriz de uma espiral, que amassa e abraça tudo, carne, osso, pele e reforma o braço deles. A mesma que você já viu se formar no peito dele na mansão. Porra, Miguel. Eu dei o dano de uma mordida de um existir dele. Não foi você que fez isso. Você fez o que estava aqui antes disso. O que fez... O que botou meu braço de volta no lugar, eu não sei o que é. Então talvez seja por isso que a May deixou a gente sozinho aqui, porque tanto você como eu temos coisas estranhas acontecendo na nossa vida, cara. Eu não sei do que se trata isso que está acontecendo comigo. Era para eu estar internado agora, provavelmente. Mas você por acaso tem alguma ideia do que está acontecendo com você? Foi mal, tava doidão. Falando sério. Essa é boa, essa é clássica.
Jonas, antes de mais nada, eu preciso me desculpar com toda a equipe. Uma coisa horrível que não devia ter envolvido vocês. Isso devia ter acontecido só comigo. Só eu devia ter passado por isso. Só eu devo passar por essas coisas. Eu não vou deixar que isso aconteça novamente. Não vou deixar. O que está acontecendo comigo tem a ver com o que eu entrei. O motivo para eu entrar na Ordo Realitas. Em primeiro lugar. Mas eu não pensei que ia afetar outras pessoas. Eu pensei que ia apenas devorar a minha alma. Sim, eu mexi com o que não devia. Eu encontrei um escrito antigo. E, em resumo, ele me leu de uma forma mais pungente do que eu o li. Sim, eu mexi com o outro lado. Estou sofrendo as consequências disso. Tá. Mas eu já estou de posse de minhas faculdades. De qualquer forma, cuidado nunca é demais. Guarde essas palavras. Cuidado nunca é demais. Então, não foi você que colocou esse escrito em você mesmo? Não, talvez eu tenha aberto uma porta que não soube ainda fechar. Talvez tenhamos todos sido mandados para cá com o objetivo de lidar com os nossos próprios envolvimentos com o outro lado. Eu tô com a impressão de que você não foi a única pessoa da equipe Lispector que entrou em contato com esse mesmo escrito ou com algo bem similar. O Diego, ele reconheceu logo de cara esse negócio aí e isso com certeza deve ter marcado ele bem profundamente, porque o primeiro instinto do menino foi sacar a espada e tentar arrancar isso de você. Então, é por isso que você tá com esse corte. Jonas, o que aconteceu com o Diego? Onde ele está agora? Ele tá bem. Ele saiu da cidade. Ele recebeu uma ligação de um amigo dele que, pelo jeito, ele acordou de um coma no hospital e ele não explicou direito as coisas pra gente. A gente estava a caminho de um lugar para investigar, mas nós voltamos para cá, só passamos para deixar ele num ponto de ônibus e ele foi só com o que ele tinha no corpo. Ele estava com muita pressa. De todos os outros, você parece aquele que pode me entender melhor. Nesse caso, já que, de certa forma, nós tivemos um contato indesejável, muito próximo. Eu posso confiar no segredo a você. Se isso não for acordar o Mr. Hyde dentro de mim, então... Desculpa. O Diego tinha uma função adicional nesse grupo. Vou improvisar, hein, mestre? Manda ver. Eu abraço tudo. Produção, vou improvisar a produção. Manda ver. Ele tinha uma ordem extra. Uma ordem secreta. Ele tinha que me matar. May, pergunta muito importante pra você. Você saiu pra chuva do lado de fora da van, provavelmente pra ir pra mansão, mas antes disso, você ficou pra ouvir essa conversa às escondidas ou não? Não. Perfeito. E agora
Eu vejo que talvez essa triste função tenha caído para vocês, caso seja necessário. Então a gente vai chamar a May. Você vai explicar tudo o que está acontecendo, tudo que a gente precisa saber para nós ficarmos seguros e para a gente evitar que o pior aconteça. Porque eu acho que as coisas vai provocar pânico? Sabe o que provoca pânico? Esconder segredos mortais das pessoas que podem ser pegas no fogo cruzado. Coisas que podem sabotar tudo que a gente está tentando fazer aqui. Você tem razão. Eu não quero esconder de vocês nada de esquisito que tá rolando comigo, mesmo eu não fazendo ideia do que isso se trata, e mesmo eu não sabendo se... Eu não sei, se contar pra vocês pode colocar vocês em perigo de alguma forma, mas eu acredito que não, a melhor maneira de todos nós sobrevivermos a essa mansão mal assombrada aqui do lado de fora é a gente sabendo o que está acontecendo um com o outro. Acho que vocês têm o direito de saber. Vamos lá. Tá chovendo, Miguel. Cara, tá sempre chovendo. Eu vou pegar um guarda-chuva. Isso aí tá bom dessa vez, tá bom? Ok. Sem teste de vigor hoje. Terra da Garoa. Com o guarda-chuva e acompanhado, vocês dois saem e botam os pés. Oi? Exato. Produção. Vocês botam os pés nas raízes e nas vinhas, aonde May já passou, indo em direção à mansão. E esse é o melhor momento pra gente revelar pra quem tá aí no chat a mansão em toda a sua glória no wallpaper de recompensa. Manda ver, Douglas. Aumentando a qualidade de vídeo da live pra esse momento. Jogando em 1080. Tela cheia. Criando expectativa pra todo mundo, né? Tem que ter 2,5. expectativa. Cadê as expectativas e... Tá aí. Essa é o wallpaper, tá, gente? Da mansão de Spectre. Eu vou dar um zoom só pra vocês terem uma ideia. Essa é a vila da história. Essa é a mansão de Spectre, todo o seu esplendor. Quer dizer, toda a sua decadência. Essa mansão, essa imagem, ela vai sendo alterada e melhorada à medida que a gente vai adquirindo novas coisas. Tanto batendo metas de patronato, entre Já outros. vi umas coisas tensas ali, hein? Exato. Por exemplo, aqui ó, tem um exemplo muito bom que é um farol. Esse farol ele pode ser adquirido se nós batermos uma meta do patronato, por exemplo. Ah, eu tava pensando que obelisco. Não, calma. Tô ajudando vocês, tô ajudando. Tem outras coisas que vocês podem perceber, mas isso aí é pra quando ele estiver no modo wallpaper, que nós vamos liberar lá no site do Movimento RPG, tá? Pra download. Quem quiser, só entrar lá no site e fazer o download sem custo nenhum. Tá bom, gente? E Quem é isso. o artista? O artista é a Amanda Broto, que é também quem trabalha nas artes de Ordem Paranormal, né? Miguel pode falar um pouquinho mais dela, não sei se pode. A Amanda Bruta é foda. Ela trabalha com as lives do Selbit, faz arte de mapa, arte de cenário. E na hora que o Douglas pediu um nome, quase de imediato, assim. Ela já tá acostumada com esse job pra ele mesmo. Tá tudo em casa, né? Exatamente. Tudo Então em casa, tudo em casa. ficou sensacional assim.
Ficou muito foda, muito foda. E essa é a primeira, né, gente? Lembrando que a próxima meta, não sei se o Miguelito falou, a próxima meta de bits que vai liberar mais um wallpaper. Chegou a falar, Miguel? Não, hoje eu quero patrono. Depois a gente fala. Tá, depois a gente fala do outro, tá bom. Mas os NPCs estão abertos ali em cima, então vamos comprar caixa, gente. Sempre que bater 20 caixas, um NPC novo entra na história, tá? Ilustrado, não quer dizer que o Miguel precisa botar um monte de gente pra ajudar. Lembrando que NPC pode ser vilão também, então... é isso, vou voltar aqui aos meus bastidores. Ah, não, perdão, Miguel, vou tomar só mais um minutinho do teu tempo, porque eu acho justo pra live... Uma pergunta. Pode fazer. Se a gente botar bits também, o que vier vai ser pra ajudar a gente? Não, bit é wallpaper. Bit é wallpaper. Mas se tu comprar caixa, daí tu vai ter cartas pra te curar, pelo menos. Então, já te ajuda. Foi o que salvou a vida do Herp. Bom, as caixas do chat. Bora, galera, bora. Ó, o Raul, né, o personagem do Dan, tá ali já com a ilustração bonitinha, né, como vocês podem ver. Vou mostrar ele com o corpo todo aqui, só pra vocês terem uma ideia. Essa arte é da Vani, tá, mais uma ilustradora muito foda que o Miguel escolheu a dedo aqui pro projeto, né. Esse é o Raul Sartorato, então... E como vocês não vão ver o personagem mais do Raul, né, agora o personagem do Raul, que é o Diego, por um tempo, vou mostrar ele também, que tá aqui com todo o seu esplendor, com seu sobretudo da Katsuki. Né? Mano, ficou muito bom, velho. Tá aqui os dois. A Abigail, personagem da Juni, na próxima sessão já teremos ela também, pra vocês verem. E todos esses personagens vocês vão poder encontrar lá no site do Movimento RPG pra download da ficha, tá bom? Miguel... Cara, o Raul tem que voltar no futuro. Vai voltar. A gente tem que ver esse pequeno Diego em jogo. É isso, boa live pra vocês aí, fui. Muito bem. Essa é a visão que vocês têm da mansão. E você que tá na frente, Meia, o que tu fez? Cara, tem tipo um negocinho assim que tampa da chuva antes de chegar na porta, né? Exato. Ela senta ali, ela pega o diário dela e começa a escrever, tipo, furiosamente no diário. Okay. É nesse estado que vocês dois encontram ela, depois de terminar a conversa e alcançarem esses degraus. Mas antes que vocês possam falar alguma coisa, 2 focos de luz paralelos surgem no meio da névoa, vindos da direção do portão de entrada. Akira, o motor fuma preto. A van, aparentemente carregada de armamentos, não estava pronta para a viagem, ou alguém falhou na manutenção. Falta poucos metros para você finalmente alcançar esse portão aberto que leva para aquela silhueta escura da mansão no fundo, o endereço final. Ela tá derrapando na lama e tu tá brigando com o volante, enquanto a tua companheira, por obrigação, chacoalha no fundo, que não tem nenhum assento, apenas encaixes para equipamento e caixotes. Mas a van não parece que vai sobreviver mais muito tempo. Quando você faz a última curva e joga a iluminação para dentro do lugar, no seu caminho surge de sopetão uma outra van que já estava parada ali. Enquanto para vocês, aqueles 2 focos de luz vão entrando, meio que subindo e descendo, assim, aparentemente desgovernados. Meio eu acho que é a polícia. Akira, você vai fazer para mim uma jogada de pilotagem. Como a gente diz no meu grupo, capilotagem. Capilotagem, excelente. Bom, é o suficiente para você interromper o avanço do teu veículo antes de atingir a van que já estava ali. Ele para aos rugidos, assim, até que finalmente a lataria para de tremer. E o veículo como um todo parece se comportar como um atleta que terminou uma jornada. Ele só desliga como se desistisse, assim. Enquanto para vocês, os 2 focos de luz se apagam. A gente fica olhando, né?
What? Dá pra ver quem tá lá dentro? Dessa distância, com a névoa e a chuva, aí tá anoitecendo, o motivo de vocês voltarem, nem um pouco. Dou uma velha tateada no casaco. Na roupa pra ver se tô com a arma. Não detalhe. tiraram. Não tiraram os pertences de você. Não? Por incrível que pareça. Então A eu gente puxo é a muito pistola. esperto. A May já sabe, mais ou menos. Ela imagina quem seja. Ela sai correndo em direção a essa van. Vocês veem a May sair correndo em direção à van que acaba de chegar. Ah, ela falou pra gente! Raul, é a irmã dela, tá vendo? Ela contou pra gente. A mesma que acaba de descer pela porta, tentando evitar a fumaça preta. May, descreve pra gente a Kira e também o encontro das duas, enquanto a Abigail recupera o equilíbrio do enjoo no fundo da... A Kira, ela é idêntica a May, só que ela não tem as mechas vermelhas, ela tem um cabelo curto que ela usa solto, e ela usa também uma roupa, tipo, toda preta, só que um pouco mais grudada no corpo, uma calça um pouco mais folgada, e ela usa uma jaqueta verde por cima e botas de combate idênticas à da May. A May sai correndo em direção à Kira, e quando a Kira desce, ela vê a Kira, ela simplesmente, tipo, abraça a Kira, e a Kira, tipo, assusta por 2 segundos, assim, e abraça a May de volta e começa, tipo, bater na cabeça dela, tipo, tá tudo bem. E elas ficam assim por alguns segundos. Abigail, o veículo parou e você escuta a interação do lado de fora, junto com a chuva e os trovões. O que tu faz? A porta tá aberta? Ela não fez questão de destrancar ainda pra você, pelo visto. Você só ouve o barulho assim, ó. Pá, pá, pá. Oh! Vai, cara! A Kira solta um pouquinho a May e vai lá abrir a porta. Quando vocês dois chegam pra se reunir com os demais sob a chuva, o Jonas de guarda-chuva, vocês veem uma agente. Johnny, descreve a Abigail pra gente. A Abigail tem pele negra, os olhos bem escuros, bem um pouco grandes. Eu falaria o nariz igual o meu, porque o meu nariz é de batata que eu falo. Cabelo em tranças, preso num rabo de cavalo, aquelas tranças bem pequenininhas, né, bem finas. E ela tá com essa blusa de botão amarela, com esse jaquetão, tipo, meio peludo, de frio. Uma calça jeans. E vocês percebem que, tipo, ela tem um kit de primeiros socorros mesmo envolto na lateral, assim, do corpo dela. Raul, você que já é um veterano mais experiente, você reconhece a Abigail. Não que você já tenha trocado palavras, mas porque ela atua como médica, então você já cruzou com ela vez ou outra por qualquer motivo. Ela é uma médica de campo da organização. Os demais não conhecem ela. Eu deixo escapar um... Ai, graças a Deus. Eu acho que a irmã da May sequestrou uma pessoa, Raul. Não. Não? Eu acho que elas vêm da sede da ordem. Aquela é uma médica de campo. Ei, vamos entrar. Senão vamos acabar congelando aqui fora de novo. Olá, bem-vindas. Então, Akira, qual era a pressa? Porque do jeito que você tava dirigindo era pra me matar. A pressa era chegar aqui, não é óbvio. Sim, chegamos. O que aconteceu? Alguém tá ferido? Porque eu fui a primeira a ser colocada na van. Mas alguém tiver morto agora, nesse ponto. Akira, esse é o seu momento de ou falar a verdade e dizer que foi só uma coincidência, ou mentir. Ela coça assim a cabeça.
e admite que foi só uma coincidência. Ok, então. Ponto pro Jonas, foi um sequestro. Eu vou me aproximando da médica. Eu tô rouco, Miguel. Você sente, sabe aquele desconforto, tipo garganta inflamada, o inchaço por dentro, assim? É isso. Eu tô sempre com a mão aqui. Oi. Já não era sem tempo. Ah, A sede ia mandar equipamento e alguém que entendesse medicina, porque a gente, sinceramente, tá precisando muito aqui. deixa eu te examinar o que aconteceu. Vamos entrando. Aqui fora tá muito escuro e, sinceramente, a gente ainda não viu o tipo de coisa que pode nos atacar em toda a mansão. Tá, vamos entrando então. Tem mais algum ferido? Não, está todo mundo muito bem, considerando tudo. Eu nem quero saber o que é o tudo, senão eu vou acabar ficando meio assustada. Então, vamos seguir reto. Eu olho pro Raul, tipo, Onde você se meteu? essa vai ser uma conversa esquisita. Vai. Em pouco tempo. Imagina vocês- quando ela entrar na casa, né? Aí eu... Ó, esse é o seu quarto. Mas isso aqui é uma sala com colchonete, exatamente. Não, a gente dormiu na van da última vez. Em pouco tempo, vocês 5 estão no interior do hall de entrada da mansão do Spectre. O mesmo hall largo, com porta à esquerda e à direita, escadarias que levam para um parapeito no segundo andar. Um hall tomado por mofo, por manchas, pela tinta descascando, por quadros completamente destruídos pelo tempo e por poucos móveis também frágeis. No demais, a entrada de uma mansão qualquer. Apesar da natureza invadir pelo assoalho, pelas paredes com raízes e vinhas, às vezes espinhos, e muitas manchas, principalmente de lodo, no assoalho. Vocês todos se colocam para dentro, e eu vou aproveitar esse momento só para explicar o que é o adendo da Akira. A Akira e o armamento que ela trouxe é o resultado do ponto de armamento de vocês. Ela vai atuar como uma NPC e vai ser responsável por botar todo esse armamento para dentro, organizar um canto, fazer a manutenção e disponibilizar esse armamento para vocês. Em termos de regras, vocês agora podem se equipar com armamentos especificamente, não os demais tipos de equipamentos, com armas apenas, de uma categoria superior. Então antes vocês eram recrutas, agora vocês são operadores para propósito de armas. É o resultado do ponto de armamento. E a progressão de demais pontos, etc., vai continuar dessa mesma forma. A Akira é uma personagem criada pela Mei, então interpretada por ela, numa situação de duas caras, enquanto ela e a Mei e a Akira estiverem no mesmo ambiente. No demais, as funções mais práticas da Akira ficam como responsabilidade do narrador. A menos que ela vá para campo, porque de repente a Mei pode morrer, enfim. Mas é para isso que ela tá aí. Cadê a política de não ter substituição de personagem? Começou com favoritismo. Dito isso, vocês não precisam ficar só presos ao roleplay, até para não tomar muito tempo de sessão, porque tem muita explicação e pistas para serem dadas, não só para o Raul, mas para a recém-condenada de vocês. Então a cena é com vocês, enquanto a chuva cai lá fora, e vocês buscam onde se acomodar no hall. Lembrando que vocês já colocaram muita coisa para dentro. Tem comida que vocês tiraram da van aí dentro, os sacos de dormir estão aí dentro. Vocês já tiraram coisas da van e acomodaram no hall. Bom, sintam-se em casa, porque essa é a nossa casa pelo tempo, pelo futuro distante. Eu estendo a mão para elas. Eu acho que eu esqueci de me apresentar lá fora. Eu sou o Jonas Lobo. Bom, vocês Raul se Sartorato. conhecem. Eu aponto para mim. Vocês se conhecem, né? A gente tinha um outro colega
até hoje mais cedo. O Diego, eu imagino que ele volte em algum momento, mas ele teve que sair por motivos pessoais. E essa é a mansão de Spectre. Nós não temos nem energia nem água encanada funcional nesse momento. Ainda não deu tempo de tirar o mofo nem a poeira. E Ela tenta nos matar às vezes. uma vez só. Na outra ela fechou a porta educadamente. Mas E... Pode falar? é o nosso lar, né? No momento. Disseram pra gente que essa mansão tem que ser conquistada quarto a quarto, sala a sala. Por enquanto, nós só temos o hall de entrada para tudo que a gente precisar fazer. Certo, então, aproveitando que a gente tem esse espaço, é bom eu dar uma olhada nos feridos. No caso do ferido, é só você, Raul? Eu tô ferido, Miguel? Você tomou um talho, sim, Raul. E a tua vida total 17, ela se encontra em 9. Você só não sangrou até a morte porque o dano do Diego, a intenção, era ferir o item mágico. Só que a arma dele, infelizmente, era mundana, né? A lâmina só resvalou e seguiu em frente e te talhou, mas não chegou a abrir garganta nem nada. Por isso você só tá com a linha vermelha incômoda. Antes de você dar uma olhada aqui, doutora, vocês todos precisam estar preparados. Quer dizer, o Jonas e a May já viram, eu acho. Mas não vai ser fácil de ver isso pra vocês duas. Eu tiro o lenço. Tipo, tiro logo sem enrolar, sem fazer suspense. E baixo um pouco assim a gola do casaco e da camisa. E, assim, originalmente o que tem aqui são marcas, com uma cicatriz de queimadura enorme, com marcas usando a fonte do sinal de outro lado. Tipo, umas letras estranhas, como se um pergaminho antigo tivesse grudado na minha pele e impresso com fogo as letras no meu pescoço. Aí, além disso, eu acho que tá o talho da katana, né? Exato. Você foi vítima de um ritual? Algo assim? Quase. Talvez eu tenha sido vítima da minha própria curiosidade. Me desculpe perguntar, eu não sei se vocês conhecem o pergaminho de Anunnakis. Excelente pergunta. May, você foi a responsável por ligar todos os pontos naquele evento na van. A mesma fonte, a mesma maneira de escrever, a mesma técnica usada, você identificou naqueles pequenos relatos nas cartas, no pescoço e na descrição que o Diego deu do livro daquele ritual que trouxe a criatura de olhos amarelos, ou olhos dourados. Quando ele pronuncia esse nome, o título que ele anuncia se conecta com perfeição ao livro descrito pelo Diego. Você, assim como o Diego não conseguiu te explicar o nome desse livro, do que se trata, mas o nome citado pelo Raul é um dos nomes que acompanha esse livro. E, Raul, perdão, pode continuar. Vocês certamente sabem quem é Kian e quem são os Scriptas. Anunnakis foi
um servo distante de Kian. Ele tentava a comunicação com o outro lado, através de sigilos do conhecimento. Gravou seus rituais em um pergaminho que acabou sendo revirado quando a minha divisão da Universidade de São Paulo foi criada. Eu acabei lendo esse negócio, conseguindo decifrar, e sem querer eu fiz o ritual. Só que eu fiz errado, como era de se imaginar. E aí o negócio queimou em cima de mim. E aí o resto vocês devem imaginar. O pessoal da ordem me encontrou. Eu acabei meio sendo cobaia, meio me tornando útil. E agora eu tô aqui com vocês. Eu achei que isso não ia afetar nenhum de vocês. Mas, segundo o Jonas e a May, bem, eu pedi desculpas ao Jonas e agora eu peço desculpas a May pelo que fiz. Apesar de não saber o que fiz exatamente. A reação mais impulsiva no cômodo é a da Akira ao ouvir isso. Ela olha pra mim como se procurasse qualquer marca, qualquer ferimento, qualquer coisa assim. Você machucou minha irmã? Desgraçado. O olhar dela transmite isso. Ela só não conseguiu encontrar ainda onde. A May, percebe e dá uma seguradinha nela. Bom, é com isso que você tá tendo que lidar logo chegando aqui. Você e... Desculpa, vocês são muito parecidos. A gente sabe, a May fala. Ela começa a puxar no celular dela as fotos das cartas. E mostra pra ele a última e fala: sente alguma coisa? Raul, vamos de ocultismo, Raul. Ocultismo com intelecto. Chegou mostrando os negócios, nem explicou nada, só vê isso. Toma! Toma! Na cara! Tá, vamos lá, ocultismo. Eu tenho essa rolagem aqui. Eu achei que tinha. $23. Raul, quando você olha pra elas, pra essas fotos das cartas, você percebe que a May, ela conseguiu captar, usando provavelmente alguma habilidade de ocultista dela, ela conseguiu captar além do material. Ela conseguiu ver os sinais de rituais presentes. Mas não é como se qualquer um conseguisse bater o olho e enxergar isso. Mas você consegue. Você consegue ver por trás do texto da grafia comum toda a parte ritualística oculta naquele papel que está nessa imagem, que foi captado por essa fotografia. A simbologia não fala muito sozinha, ela não se conecta, ela não se completa, é só um recorte de uma foto. Mas você conhece muito bem, porque você estudou cada uma dessas linhas. E é a mesma grafia, é a mesma técnica. Vai além de ser o mesmo alfabeto, é a mesma maneira de se escrever que está impressa no seu pescoço. É o mesmo autor, se a gente puder dizer assim. E quando você entende e essa informação entra para você, a mesma coisa começa a acontecer, mas de maneira muito sutil. O que os outros dois já viram e você viu algumas vezes. A queimadura começa a ganhar o contorno dourado, começa a ganhar a luminescência. Eu percebo isso. Você percebe? Eu jogo os papéis pra longe, assim. Você afasta o quanto antes, e o afastar diminui a iluminação também. Mas acontece o que você previa. Quem foi que me deu isso, May? Isso. Onde você achou isso? São as cartas do
menino desaparecido, Daniel. Oh, não. Não, eu mantenho isso longe de mim meio, por favor. Eu já percebi que tem que manter longe de você. Pelo menos agora, pelo menos aqui onde não temos um ambiente controlado ainda. Eu acho que essa é uma boa hora pra gente explicar o que tá acontecendo por aqui. A missão que a gente recebeu, dos recém-chegados, principalmente. Uma semana atrás, teve um desaparecimento num bairro, numa ilha vizinha daqui de Serração, de um rapaz, um jovem chamado Daniel. Tinha sido dito pra gente que ele tinha simplesmente sumido, mas quando a gente chegou lá, pra falar com os parentes dele, ele aparentemente já estava longe há mais tempo. Ele tinha entrado para uma espécie de seita, a um lugar que chama Retiro Alegria. Aí ele enviava essas cartas para os parentes dele e eles guardaram. E essa última carta, ela é diferente das outras. E, pelo visto, ela tem esse negócio, eu não sei, vocês que entendem mais disso, fizeram um ritual com essa última mensagem? Eles estavam mandando cartas para as pessoas. Ele estava nesse retiro onde ele não saía de lá, ele não ligava para os pais dele, nada assim, mas ele mandava cartas regularmente para eles. Aí ele mandou essa última carta que preocupou eles, e aí por isso eles pediram ajuda, e e essa carta, ela é meio diferente das outras. Eu acho que foi a partir dessa carta que acabaram envolvendo a ordem. A carta, Raul, o que destaca ela das demais é que, apesar do texto ainda falar de si mesmo na primeira pessoa, sobre as experiências e etc. do Retiro Alegria, a última carta, essa que estava na foto da May, com os sinais, ela é a única carta de todas as outras onde a fonte é diferente. Não a fonte de conhecimento, essa é única, só tem nela, mas a fonte da escrita mesmo, a pessoa que escreveu. É como se alguém simplesmente pegasse a última carta, escrevesse falando pelo Daniel e nem se importasse com a diferença da grafia. E mandasse para os pais. Uma forma muito aguçada de psicografia. Vocês foram atrás de registros policiais? A gente sabe o status desse retiro? Se as pessoas ainda estão lá? Era pra lá que a gente tava indo até os eventos hoje mais cedo. Que horas são? Qualquer um olha um celular, um relógio que tenha e tava anoitecendo por volta de 19 horas. Vamos amanhã de manhã? Eu acho que sim. Vocês... eu não quero ir num lugar suspeito, assim, numa hora dessas. Eu acho que vale mais a pena a gente... Quando estiver iluminado. Eu tenho uma boa notícia pra dar pra essa investigação. Eu sou agente da polícia. Ex-médica legista, no caso. Isso é excelente. Isso é realmente uma ótima notícia. Eu posso procurar alguma informação. Assim, eu não mexo literalmente diretamente com os casos, mas eu mexo com os corpos deles. Então, talvez eu possa falar com algum colega. Sim. Vocês todos, agora, eu quero que todos vocês, com exceção da Abigail, rolem um teste de intuição. O teste é nela. Intuição é com o que mesmo? Desculpa. Em presença. Mas pode usar intelecto também. Não faço questão. Oxe. 20, 24 e 20. Ok, todo mundo passou a deter a 20. Todos vocês percebem que
ela é enfiada por coincidência na traseira de uma van, é levada para um lugar desconhecido, é enfiada numa mansão abandonada, mas ela só concordou em participar. O Jonas assume que é porque ela faz parte da ordem, então Eu vou ficar de olho. ela é muito solícita. O Jonas é o amigo que todo mundo quer ter. A May pergunta na lata mesmo. Mas você quer ajudar? Quer dizer, eu acho que minha irmã meio que te enfiou nisso sem querer. Abigail, você sabe que as missões da Ordo, elas são designadas, né? Agentes são escolhidos para cumprir missões. Apesar da Akira não parecer respeitar isso de forma nenhuma. Mas, falando para você mesma, falando para si, por que concordar tão rápido? O que te motiva? Simplesmente a curiosidade do outro lado. Entendi. E parece que caiu bem no meu colo essa chance de ver o que dá pra acontecer, ainda mais com toda a história que o Raul contou. Isso é o que você fala para si mesma. E para May, o que você responde? Bem, quando você é uma médica e simplesmente alguém te puxa falando que é quase uma emergência, sem conseguir explicar, você naturalmente assume o pior. Eu vi que eu não tenho o pior aqui, mas talvez eu possa ajudar a desvendar. É um código. Se tem alguém em perigo, eu devia ajudar. Não tá certo? Eu vou passar um café, alguém quer? Às 7 da noite? A gente tem algum lugar pra passar café, Miguel? Vocês têm porque o Dan falou que ele trouxe aquelas cafeteirinhas na van, na última sessão que ele jogou. A minha preocupação não sei quem é. São 7 da noite. Ele é acadêmico, ele falou que ele é de universidade. Eu tava... Faz sentido. O Jonas se vira pra Akira e pergunta: e você também tem algum contato secreto? Alguma coisa que pode nos ajudar nisso? Akira, tu não tem nada do tipo. A verdade é que tu tá lá porque foda-se a Ordem Realitas. O que importa é a tua irmã. Fato. Eu trouxe armas. Mas você não atira, você só trouxe elas. Sei atirar, eu sei bater. Mas eu trouxe armas. É que eu vi como é que ela sabe bater. Ela sabe bater. Akira olha feio pra você. Eu pensei que talvez a gente pudesse dar uma olhada em algum outro cômodo. É porque esse lugar inteiro aqui tá no escuro, então não faz muita diferença a gente abrir alguma porta de dia ou de noite, a meu ver. E agora que tem mais gente e que nós estamos, digamos que, em uma boa condição nesse momento, eu acho que nós podíamos, não sei, abrir a porta da cozinha, ver se lá tá tudo certo e a gente pode usar. Eu tenho uma ideia. Podemos procurar a ligação elétrica da casa. Ver se funciona através de fusíveis ou se precisamos falar com alguém na cidade para a empresa de energia. Uhum. Eu não sei qual é de São Paulo. A Light. Perfeita essa, cara. É a Serra Luz. Serra Luz. Certo. A gente saberia onde que ficaria a caixa de força da casa? Vocês podem deduzir o óbvio. Talvez do lado de fora, nos fundos, talvez numa sala específica para isso, talvez numa parede de um corredor. Tem que explorar. Vamos procurar. Ok. Eu Akira, ainda prefiro a gente começar procurando aqui dentro do que lá fora. eu tô a favor. Akira, você falou que sabe bater e tem armas, então
talvez a gente precise. Nenhum cuidado é demais. Bom, então antes de vocês partirem e escolherem para que direção, deixa eu tirar uma dúvida só com a Abigail. Abigail, você estava esse tempo todo falando que estava procurando os feridos, né? A gente descreveu o Raul. Nesse meio tempo, você já fez algum cuidado para com ele ou nenhum? Sim, eu ia falar isso. Que antes de o pessoal falar, não, vamos separar, eu falar, Raul, senta aqui, vamos ver isso daí. Vamos ver esse ferimento, vamos ver o que eu posso Eu fazer. sou um bom paciente. É do tipo que dorme, a gente ama o tipo que dorme no hospital. Vamos lá. Bom, então você vai usar aquela tua skill que você gasta 2 pontos de esforço, se eu não me engano. Sim. E recupera 2d10, é isso? Sim, eu vou rolar aqui o... Eu tenho que ver se tem que fazer teste. Então, Que beleza. não, né? Testes. Vocês estão em ambiente seguro, eu vou dispensar teste. Beleza. Então 2d10. Aí, ó. Caramba, 17. tá 100%. Miguel, acho que eu não te passei a ficha atualizada, né? Não, ainda não. Vou passar agora. Valeu. Foi mal. Não, tranquilo. Ele secretamente tá no Nex 45, enquanto a gente tá no 10. Não sei. Mas, Raul, ela faz um excelente tratamento. Claro que a cicatrização natural demora, mas somada à medicação e ao curativo, quase não sente mais nada. Beleza, eu dou uma respirada. Valeu, doutor. Eu dou uma balinha pra ele, assim. Por ter sido um bom paciente. Obrigado. A bala de quê? Olha pro, Aquela sete bela. Ok. olha pro resto do grupo. Eu tenho, vocês não têm. De certa forma, Jonas e May, pra Kira não. É interessante, até um pouco aliviador ver o Raul fazendo uma piadinha. Vou notar aqui que ele gosta de doce. Próxima vez que as coisas saírem do controle, tirar um chocolatinho do bolso, ver se funciona. Cara, vai acalmar o existido na bolacha. É velho mesmo, né? Café. Café, docinho. Bom, falando sobre a exploração da mansão, né? Existem 2 maneiras de ganhar espaço na mansão. A primeira maneira é com a galera cumprindo as metas e vocês recebendo pontos, que se colocados em estrutura, limpam ambientes para vocês. A segunda maneira é no braço. É vocês indo cômodo por cômodo e lidando com enigmas ou inimigos ou outros elementos que estão mantendo o lugar inabitável temporariamente. Os 2 juntos? Ok, justo. E Eu acredito que a gente deva ir na direção do que seria uma cozinha, que pela lógica deve ter alguma despensa ou algum lugar onde se coloca esse tipo de configuração. Caixa, como é que chama? Caixa de força. Sim, caixa de força, transformador, disjuntor, esses trecos. Pelo menos aqui em casa, na cozinha. Ajuda Na eles moral, ou não? ainda bem que essa história é no Brasil, porque senão a gente teria que ir pro porão, mano. a gente. Eles têm uma dica afegada pelo chat. Ah, é uma boa hora de usar ela. Diga, Douglas. Pode. Eu posso falar? Então, na verdade, se ela é uma mansão da época colonial, ela já foi um museu, ela deve ter uma sala de força. Pensa assim. E essa sala deve ficar ou no segundo andar, em um local como a gente no passado deveria ter câmeras, ou qualquer tipo de segurança, ou no porão. O meu personagem saberia disso, eu acredito. Se quiser, eu posso fazer um teste de. Não, isso que o Douglas falou foi com uma dica do chat que a galera gastou ponto. Então você já sabe, você já tem essa informação. Ah, massa. É Beleza. tipo um teste que a gente passou automático.
Essa é uma das mesas em que, assim, e é por isso que eu já puxei o saco do Douglas por causa disso, onde o chat consegue intervir muito. Tipo, tem gasto de ponto, é dando grana, é gastando caixa, é muito legal. Eu me divirto muito, assim. A melhor coisa possível. É o chat nos amar e nos ajudar e a gente nunca morrer. Né, Jonas? Mas tem consequências. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bom, Tá, então eu falo a isso solução pro mais grupo, provável é um porão com um cômodo voltado para uma caixa de chutes. E a partir do salão principal, a gente tem como adivinhar em que direção isso ficaria? Tipo, é por aquela porta e a gente vai pra ela? Literalmente, o que vocês têm são um hall de entrada, uma porta fechada à esquerda, uma porta fechada à direita, escadarias à esquerda e à direita que levam para o segundo andar, onde provavelmente tem portas. As portas não têm placas e qualquer sinalização está comida pela natureza do lugar. Até agora a gente subiu as escadas e verificou uma porta à direita, não foi? Vocês deram uma olhada numa porta à direita. Isso Mas mesmo. embaixo não foi? Isso, Foi embaixo ou em vocês... cima? Foi embaixo. Foi Embaixo. no térreo, né? Vamos chamar de térreo ou primeiro andar. Que depende de cada estado, né? Térreo. Bota em térreo. Beleza? Então, no térreo, vocês viraram à direita e assim que abriram a porta, viram um estranho corredor que não parecia ter fim, assim, alongado, torto, assim, em si mesmo. Então, sentiram uma movimentação que vocês não viram Ai, e fecharam. pela arte da mansão, a porta à esquerda vai ser a mesma coisa. Um corredor grande. E a gente tá ferrado. Eu voto na gente abrir a porta da esquerda. Embaixo das escadas tem o que, Miguel? Quando você olha para baixo das escadas, o que tem é decoração, ou o resto dela. Então as escadas acompanham a lateral das paredes e levam para o segundo andar, e sob elas tem, de cada lado, quadros e estátuas. Aquelas estátuas sem braços, sabe? Com cabeças e ornamentos. E Hoje, no fundo do salão. no fundo do salão, a única coisa que tem é um enorme quadro. Ele é muito alto, assim, ele vai quase do chão ao teto, onde provavelmente ficariam aqueles, sabe, o quadro da família, assim. Mas o que restou é só a moldura metálica, enferrujada, mas ainda muito grande, assim. E o tecido que deveria ter nela já era. O tecido foi pro cacete, tá coberto de mofo, tá rasgado, tá úmido. Dá pra ver a parede atrás, então. Quando você tenta ver a parede atrás, tudo que você vê é mofo, assim. Uma camada de mofo, uma concentração de lodo que não tem nas outras paredes. Eu vou fazer besteira. Eu dou uma olhada na moldura, assim, tipo, sei lá, o quão bem presa ela tá. Vocês veem o Raul caminhando pro fundo e então começando a dar uma tateada na moldura, assim, tentando mexer pra ver se ela vem ou não. Raul, investigação. Curiosidade científica. Eu não tô vendo, eu tô olhando o celular nessa. Eu não tô vendo o Jonas, né? O Jonas é o mais isentão, né? Eu não suspeito, eu não minto, eu não escondo, eu não vejo. 19, mas peraí. Espera. Vou gastar 2 pontos de esforço Ok. e vou somar um D6. Oh, a gente não tinha um D6 de graça, assim, pra usar em alguma coisa por causa da refeição da noite anterior? Sim. Usa isso, acho que você não precisa gastar esforço. Como que era o esquema, Miguel? Ele não comeu, lembra? Ah, justo ele? Exatamente. Sobrou um pouquinho pra agora. Não, só pra Provavelmente vou desperdiçar esse D6, mas deixa quieto. 24. 24. Raul, você vai tateando assim pra ver se a moldura solta e tudo mais. E não, ela não solta. O que é estranho, porque ela parece estar presa, soldada à parede. E enquanto você passa a mão de um lado, nada, do outro, nada, você vai tateando por baixo assim, até que em determinado momento os seus dedos correm por uma parte mais maleável embaixo. Só que quando os seus dedos passam por essa parte mais maleável, eles continuam com lodo, assim, eles continuam com a sua mão suja. Assim. O lodo fica preso na ponta dos seus dedos. Mas tem uma parte frouxa embaixo. Qual a cor do lodo? Preto. Ai. Eu olho assim, sabe? Tipo,
procuro ver se eu vejo algum foco de luz. Vocês têm suas lanternas que vocês deixaram iluminando o ambiente. Vou ligar a lanterna aqui e vou fazer aquela examinada. Tu não precisa rolar nada. Tu viu esse treco crescendo 2 vezes. Você viu isso crescendo no peito do nosso amigo Jonas, enquanto ele era recuperado na luta contra o escutado. E você viu esse mesmo lodo denso quando o escutado caiu e derreteu por entre a sua área. É a mesma coisa. É o mesmo material. Eu limpo na parede a mão assim. Você limpa a mão na parede, assim, e você vê que é quase como se fosse agradável. O lodo, quando você está ali na parede, ele faz um... e se anexa à madeira, assim. Aí eu viro a lanterna pra eles, assim. Todo mundo viu, menos o Jonas, né, que tava no salão. Eu boto a lanterna na cara dele. O que foi? Você achou um negócio? Tô nervoso. Vocês Vamos todos se Tô aproximam. nervoso. Vocês todos se aproximam e vem essa mesma coisa. Eu aponto a lanterna pra o lugar onde eu peguei que tava mais maleável. Se precisar agachar, eu agacho. Você agacha a ponta, assim, os outros agacham pra ver também, que é quase próximo do chão. E o ponto mais maleável é, de fato, por onde não dá pra ver exatamente o que é, porque tem muito mais lodo ali do que em qualquer outro ponto ao redor. Então, mais uma vez, esse lodo grosseiro recobre o fundo do quadro, e esse mesmo lodo grosseiro se concentra nessa parte inferior, como se ele descesse e encontrasse algum vão por onde ele se acumula ali embaixo. E disse que você não botou a mão nisso. Tem uma marca de palma na parede. Botei a mão nele. Aí eu falo, assim que ela fala, eu não botei a mão nele. Aí vira pro lado, Pra tá mexer. só a marca, assim. Exato. Eu pego uma, sei lá, uma caneta. Sabe? Pega uma caneta. Lembro das muitas séries de TV que eu vi. E cutuco assim com a Top. caneta. Quando você cutuca, você sente que ele vai subir. Você segue Tipo, ele vai subindo na. pra dentro, assim. Você coloca a caneta por baixo, empurra e ele sobe, assim. Ela sobe Eu bem solto a caneta. pouquinho. Você solta, a caneta só cai no chão. Ah, então não tá puxando a caneta. Não, a caneta só encostou, você sentiu que alguma coisa respondeu, subiu, ela passou a moldura e depois você soltou, ela caiu. O que é que eu quero concluir? Se o lodo tá se escondendo atrás do quadro, entre o quadro e a parede, ou se tem alguma coisa pra dentro da parede, entendeu? Segunda alternativa. É isso que a caneta te indica. Eu olho pra galera e digo, tem alguma coisa aqui atrás. Mas será que é uma questão da gente meter um pé de cabra ali atrás, fazer uma força e esse negócio solta? A gente quer mesmo descobrir o que tem aí atrás? Quer dizer, assim, a última porta que a gente abriu não foi muito agradável. É Mas que tá a na gente, nossa cara. a gente tem que abrir alguma porta. Assim, a caixa de força não vai estar atrás da passagem secreta escondida atrás do quadro. Então é melhor a gente deixar isso quieto, não? E fazer isso depois, talvez? Eu Ninguém, concordo Ninguém- plenamente com a May. Essa parece ser a parte mais amaldiçoada dessa casa inteira. ninguém vai mexer nisso enquanto os outros estiverem dormindo, né? Só pra garantir. Eu olho pros outros. Bom, se ninguém possuir o Raul de novo, eu acho que não. A Kira. A Kira tá lá fazendo que não com a cabeça. Ela tá muito absurda, ela tá cagando pra isso. Assim, que ela menos tem interesse. Assim. Você vê que ela tá limpando a arma, tá começando a empilhar num canto. Tá, por mim, a gente então vai pra outra porta aqui no térreo, na porta do lado esquerdo. E só avisando pra Abigail, da última vez que a gente tentou abrir a porta do lado direito, alguém fechou. A gente Algum tá de vocês sozinho sabe nessa desenhar? missão. Alguém? Alguém. Alguém invisível fechou. Não, dava pra ver a mão, era uma mão sinistra, acho que ela era toda Amigável. sombria, Amigável. uma coisa assim. Não, a gente não viu, só você viu. Ah, só o Jonas viu, então tá. Então a gente pode assumir que é invisível. É que o Miguel, na hora ele falou que tinha, depois ele falou que não tinha. É exatamente esse sentimento que eu quero que vocês tenham. Bem, nenhuma parte é segura, mas com certeza qualquer coisa é mais segura do que isso. Bom. Alguém que sabe desenhar? Desenhar seria perícia artes?
Assim, se você for treinado, sim. Mas você pode fazer o teste da perícia sem ser treinado. Eu sou treinado só em pra- artes. Pô, treinado, ele. É só pra gente ir marcando onde é perigoso na mansão. Um mapinha. Não só isso, eu acho que a gente devia fazer um mapa de cada sala que a gente abre, incluindo o hall Isso. e coisas que a gente ainda não investigou. E a partir daí a gente vai desenhando as portas extras que encontrar. É uma boa. Eu posso então ir até a minha mala, pegar um tanto de papel meio solto nela, fechar ela de novo, colocar em cima e começar a tentar traçar um mapa mais ou menos tipo proporcional mesmo. Tentar começar a fazer um mapa. Ia ser muito legal se a mansão... Isso ia funcionar muito bem, né? Se a mansão não estivesse mudando as portas. Ah, não era pra falar... Foi mal, Porra, Douglas. tô Caraca. brincando. Se for isso, eu também vou ficar surpreso, tá, gente? Mas era zoeira minha. A cara do. Se for isso, a gente faz nope, pega a van e vai embora. Vai, mano. É isso, né? Deu. Quando Eu- bater a meta de 1.500 inscritos no YouTube, aí a gente vai desbloquear as paredes se movendo. Caralho. Não, é pra ajudar as coisas, é pra ajudar vocês. Tá, vamos lá então. Vamos seguir o plano original então. Então vocês se voltam pra porta da esquerda agora. Alguém tem que ser o voluntário para abrir a porta e eu sugiro que os outros se preparem para fazer alguma outra coisa. Que é difícil dizer o que sem saber o que vai ter do outro lado. A Kira trouxe armas mais pesadas. Bom, com a disponibilidade que vocês têm agora, sim. Vocês podem ter até um item de categoria 2, cada um. E por categoria 2, entendam metralhadora, por exemplo. Fuzil de assalto é categoria 2 também. Assim, pra mim não faz muita diferença que eu não sei usar. Exato. Mas Pro professor não faz muita diferença. Eu quero Nossa, conferir nunca- com ela. a combatente que tem aqui é a Kira, né? É a única combatente do tipo. Para usar arma, você tem que ser combatente para usar nível 2? Na verdade, as armas são separadas na tabela entre armas simples e armas táticas e pesadas. Especialistas e ocultistas só manipulam armas simples. Combatentes simples e táticas. E eles têm treinamento para alcançar as pesadas. Como o Jonas acha que a gente vai precisar atirar em bastante coisa, ele vai focar em usar rifles táticos a partir de agora. Então eu quero dar uma olhada se a Kira trouxe alguma coisinha assim, por acaso. Por Não tem chance coincidência. dela ter trazido um fuzil de caça, não, né? Tem. Agora, essa é a vantagem de botar pontos se vocês querem pontos. Libera tudo que cabe dentro daquela categoria. Então, o fuzil de caça é categoria 1, tem fuzil de caça ali. Ok. Eu quero pegar um deles, carregar. Você usa arma tática, Jonas? Ou só simples também? Eu peguei a trilha pra isso. Ah, então você pode meter a mão no fuzil de assalto. Aham. Que delícia. Pra quem quiser Meu- escutar, páginas 56 e 57 do manual tem a tabela de armas. O meu limite é fuzil de caça mesmo. Famosa carabina. Faz estrago pra caramba. 2d8, x3 ainda, com 19, você é louco. É. Então fiquem à vontade pra se armar com as novas disponibilidades que vocês têm. Escopeta é arma simples? Vamos ver. Aqui a espingarda, o escopeta, né, na função, ela é arma tática. Tática. Você vai ter uma penalidadezinha pra usar. Caraca. A penalidade é menos um dado no teste de ataque. Por sorte eu tenho pontaria. Você tem Sei. quanto de agilidade? Eu tenho uma boa agilidade. Eu tenho mais 2. Então você rolaria. Se eu usasse a pontaria de movimentação, aí somaria mais um D20. Seria 2 D20. Eu me perdi por um segundo. Vocês vão meter bala no lodo negro, é isso mesmo?
Não, a gente vai Não, meter não, bala não. em quem tiver atrás da porta da esquerda. Ah, tá. Por um segundo achei que vocês iam meter bala no lodo que tava atrás A gente escolheu da uma porta, aí o Silvio Santos, quer dizer, o Miguel, perguntou se a gente queria mesmo aquela porta ou se a gente ia trocar e a gente falou que vai trocar. Entendi. Você Desculpa. está certo disso? Caramba, muito bom. Foi muito bom. Tô impressionado. Talentos secretos das pessoas. Caramba, impressionante. Mas enfim, você tem 2 de agilidade, né? Então você teria 2d20 pra rolar, tirando com ela, mais pontaria. Só que como você não sabe usar arma tática, você perderia um dado, você ficaria com um dado mais a pontaria. Pra você que vem do D&D, ficar com um dado mais bônus já é mais do que o suficiente. Cara, pra mim, assim, 2 dados já é tipo paraíso, eu não sei. Exatamente, 2 dados. 3 dados, então, pra mim já é exagero. 3 dados pegar o melhor, cara. Não cai nessa, ele tá tentando te ludibriar. Seria muito absurdo ela ter um rifle de caça modificado, Excelente pergunta. Mas já que a gente pode ter categoria 2. a Kira, ela ainda não sabe fazer isso, mas a categoria permite, então ela pode ter trazido esse item. Então sim, ela pode trazer um item de categoria 1 com uma modificação que coloca ele na categoria 2. Mestre, a May pode se preparar com rituais. Pode. Que é a única coisa que ela faz. O que você já quer conjurar em cima de si mesmo aí? Poxa, eu queria muito amaldiçoar-me uma armadura de sangue, velho. Me preparar, né? Justo. Já vai conjurar sobre si mesmo, então já vai deixar elas ativas. Quanto que eu tiro de seus pontos de esforço? Você vai ter que rolar 2 testezinhos pra mim. De ocultismo, né? Exatamente. Ocultismo com intelecto, a DT é 20, mais a quantidade de pontos de esforço que você gastar. May. A primeira você já falhou. Lembra que tem um D6, você comeu o pavê. Pode usar o D6? Você pode usar na primeira rolagem. Que você Tô falhou. com fome. Ah, barra R. Bom, a dificuldade seria 21, então 21 por 21. É, só, Você passa nas duas. só por... Não perde nenhuma sanidade e conjura os 2 rituais sobre si mesmo. Aleluia, irmão. Que bom que eu reassisti as sessões. Não ia lembrar do pavezinho. Pavê é muito importante. Tem uma certa campanha aí que eu tô narrando em live que as pessoas só ignoram o pavê. Pois é. Não ignorem as comidas, galera. Agora aguardem o tilt do chat. Vamos lá. Isso foi rápido, a revolta foi rápida. Gente, eu aprendi com um mestre meu que 2d6 é sempre melhor que um d12, porque você tem a chance de tirar 2 no mínimo. A média é melhor. Então, vamos de revólver. Um 3/8 pra uma policial é bem legal, né? Boa. 38 é bom. Ó, o revólver, ele é uma arma de categoria 1. Então ele pode ter uma modificação que joga ele na categoria 2. As modificações para armas estão na página 60. Granada não, né, gente? A gente tá tentando ficar com esse local, assim. Vocês já vão encher a casa de bala, vocês ainda vão explodir ela, pô. A gente não contou uma coisa pra Abigail, né? Será que a gente deixa abaixo aquilo que a gente encontrou na van? Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo. Você lembra, Dan? Sim, eu lembro. Ô chat, colabore. Bom, então, quando vocês se considerarem preparados, a gente lida com a primeira porta à esquerda. Eu tô pronto, tô com um fuzil de assalto, o que significa que eu não vou abrir a porta. May tá pronto do ladinho da porta. Eu vou ficar com um revólver com... Eu não sei se é considerado arma de fogo ou disparo. Agora que eu tô pensando. Arma de fogo, né? Isso, ela é uma arma de fogo e o tipo de dano é balístico. Balístico.
Cara, eu vou botar calibre grosso, vou aumentar isso. Excelente escolha. Tem chance de ter um medidor de estabilidade da membrana ou uma câmara de aura paranormal aí não, né? Infelizmente, pra isso, o pontinho tem que ir em outro atributo. Vocês precisam de pontos. É verdade. Isso é. É assim que vocês vão desbloqueando. Seria o de tecnologia? Exatamente. Essa galera tem que ajudar a fazer as campanhas aí, gente. A gente tá quase chegando a minha inscrição na Rede Vermelha vizinha, galera. Tá quase, vamos fazer a campanha aí. Vocês, jogadores, tinham que ser os principais interessados. Exatamente. Vai campanha massiva agora. Então quem vai abrir a porta? A May tá do lado da porta. O que a May fez de ritual? A gente viu alguma parada? Ah, se a May quiser descrever ela, se ela não fez discretamente, ela pode fazer pra todo mundo ver. Ela pega os componentes de sangue, passa sangue na arma dela, né, no punhal que ela tem. Ele fica todo com veias vermelhas. E depois ela vai, tipo assim, com um pouquinho de nojinho, ela passa um pouco de sangue assim no pescoço, sabe? E esse sangue que tá ali, ele forma tipo umas placas por cima da jaqueta xadrez dela. É muito importante destacar que é style as fuck e nojento, assim. Porque, de alguma forma, essas veias, esse sangue que se solidifica tá vivo. Ele é quintinoso, ele borbulha, ele balança nela. Você tem um pentagrama na sua camiseta e na ilustração, então... Agora você também tem sangue escorrido. Exato. Gente, a Abigail tá tipo... Você não sabe se tem hepatite. Puta merda, né? Nossa. Ela só tá quieta, assim, olhando, tipo... É a galera ocultista da ordem. Faz parte. O material de conjuração é coquetel. O juramento de Hipócrates tá como? É bom que quando ela dá a facada é um D6 de dano de corte, um D6 de sangue e um D6 de qualquer outra coisa que o sangue continha. Um D6 de fator RH que não batia. Nossa, excelente. Bom, tá todo mundo pronto? Ok. Primeira porta à esquerda, então. Vamos lá, uma última vez, ordem de marcha. May tá ao lado da porta, o Jonas tá de fundo mirando com o fuzil de assalto, Abigail e Raul. Logo na frente. Raul na cara da porta. Eu vou ficar atrás do Raul, já tipo com a arma. Eu já Cara tenho da como deixar ela preparada, assim, tipo, montada? Você pode usar, como tem em Dungeons & Dragons, aqui também tem a ação preparar. Pontaria. Vou chamar o fuzil de peso do conhecimento. Olha que bonito. Droga, agora todo mundo tem que inventar o nome pra arma. Criou um precedente aqui complicado. A cara do Miguel de Quinta trocando trilha sonora. O cara tá me lendo, Eu tô ficando sincronizado. Caralho, o cara tá me lendo já com o nome. Eu não tô nervoso. Raul, com o fuzil sustentado por um dos braços, e eu imagino que você esteja usando a bandoleira, né, junto. A outra mão você dirige a maçaneta musguenta da porta. Quando você toca a maçaneta, a umidade conversa com a sua mão. Você tem que firmar mais ela para não deslizar. E enquanto gira e se prepara para dar o puxão, você sente a resistência contra o assoalho e a resistência contra as raízes, as vinhas, a natureza que engole a mansão. Ai, ai. Você puxa ela até não ver aquele corredor que vocês esperavam. O que vocês veem com a lanterna é um grande salão, uma mesa comprida no centro. Vários móveis cercam a mesa, assentos, cadeiras, mezaninos. É uma grande sala de jantar. Em cima, no alto, candelabros. À esquerda e à direita, balcões e outros tipos de apetrechos para se colocar comida.
Até mesmo aqueles carrinhos que deveriam ter rodas embaixo. Mas sobre essa descrição, joguem vermes. Porque os pratos de prata ainda estão sobre a mesa com a comida. E sobre os pratos, os insetos e toda a sua derivação de lacraias, lampreias, bigatos branquinhos, os mais compridos, lesmas mais gordas, que parecem pedaços de geleca amarelada, se estendem e recobrem o frango desossado, recobrem a panela cheia de arroz verde. Sobre um dos mezaninos, um panelão largo e baixo de sopa, tem formas de vida que flutuam, boiam sobre a nojeira. Elas crescem pelas paredes, tomam o mofo, e quando vocês olham para cima com a lanterna, veem essa quantidade massiva de insetos voadores, moscas, maiores do que a ponta do dedo de vocês, barulhentas, assim. Elas ganham vida com a abertura da porta, soltando os candelabros e navegando pelo cômodo, fazendo um zzz intenso. Elas voam desgovernadas, pesadas com o foco de luz, batem nas paredes, atingem a comida, agitam os bigatos que saem dos alimentos se profundindo, assim, blocos de carne podre. Vocês estão vendo um dos cômodos mais importantes da mansão, a sala de jantar. Eu fecho a porta. Você leva a mão à porta e lentamente move ela de volta ao seu encaixe original. Eu olho pro Mas grupo. antes que ela bata no batente, a gente encerra essa sessão por aqui. Abigail, o que mais chama a sua atenção é aquele frango desossado por onde as larvas eclodem pro lado de fora. Por mais que tenha sido por um pequeno instante e logo a porta vai de encontro ao batente na sua frente, esse pequeno instante dentro da sua cabeça é muito mais longo. Porque aquelas larvas saindo do frango são antigas companheiras suas. Não é a primeira vez que você se depara com esses branquinhos bigatos. Mas de algum jeito, esses parecem diferentes. Olhar para aquele frango é olhar para uma condição de morte que você só testemunhou uma vez na sua vida. É como se aqueles bigatos não estivessem se alimentando da carne, mas de algo mais. Não era só um cadáver, Abigail. Porque não é qualquer dia que nas suas mãos você fica responsável pela investigação da perda do próprio pai. Isso não deveria acontecer. Você sabe que é ilegal. Você sabe que não poderia ter feito isso. E você sabe que você vai sofrer um afastamento por isso. Mas, sinceramente, ninguém ia investigar o que aconteceu com ele melhor do que você. A causa da morte não bate com esses bigatos. O tempo do corpo não bate com a presença desse nível de putrefação. Tudo bem, o frango da mansão do Spectre tá lá há muitas décadas. Mas como é possível que o seu pai, tão recentemente morto, estivesse no estado tão deplorável? Mas você segue investigando. Faz a primeira incisão, em Y, começando do meio do externo até o umbigo. Sobe pelas clavículas até os ombros. As mãos enluvadas se debruçam sobre o peitoral dele. E você move o tecido como se tirasse uma coberta, com gentileza. O cheiro é pior do que qualquer condição de morte que você já viu antes. Mais uma vez, nada encaixa. E então, o que deveriam ser órgãos são uma piscina de lodo. Mas talvez tenha alguma coisa ali que ainda vale a pena olhar.
você mergulha as 2 mãos no interior daquele abdômen, em busca de qualquer coisa que possa explicar o que fizeram com seu pai. Qualquer resposta. E finalmente, você sente algo sólido. Você junta aquilo nas mãos, levanta para fora daquele lodo e você vê uma medalha, uma medalhinha religiosa, uma santa, a Nossa Senhora das Fraquezas. Como isso estava fazendo dentro do teu pai? Ele engoliu isso? Alguém colocou ele dentro? Depois de muitos sermões, você joga o nome no Google. E então descobre que ela é a santa padroeira de um distritozinho no meio de Serração, chamado Distrito Alegria. Um distrito de uma cidade para a qual você, coincidentemente, foi levado. Um beijo, mas só pra deixar claro, substituiu o Diego, né? O Diego É verdade. descansa em paz. O Raul, jogador, está bem, eu espero, né? Só pra deixar claro. Não evitar problemas aí. E o outro Raul, que é o Sartorato, sobreviveu. Raul, se você estiver entre nós, manda uma mensagem no chat.